Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, eu falei sobre Charles Taylor agora nessa aula passada, e aqui nós iremos abordar, não dá para falar em ciência política, não dá para falar em origem do Estado moderno sem falar de Maquiavel. Você já deve ter já escutado muito o nome desse cara, quando às vezes as pessoas falam, nossa, como ele é maquiavélico, né? Mas essa expressão é um pouco equivocada, tá? Maquiavel, que viveu em Florença, cidade autônoma, porque a Itália ela só vai ser unificada no século XIX, ele foi um cara que foi capturado, torturado e exilado. E em seu exílio escreveu uma obra magnífica chamada O Príncipe. Ah, eu já li essa obra aí, é o Pequeno Príncipe? Não, não é o Pequeno Príncipe, pelo amor de Deus. O que é que o príncipe vai falar? Assim, de forma bem geral, o príncipe vai falar o quê? Como o rei, ou o monarca, o soberano, melhor essa palavra, como o soberano faz para permanecer no poder. Lembra que a gente está falando sobre esses três assuntos aqui direto, ó? Política, poder e Estado. Então como é que esse cara vai fazer para permanecer no poder? Quais são os meios que ele vai se utilizar para poder permanecer no poder? E aí essa frase não é dele, é de Tito Livio, mas muitos atribuem a Maquiavel isso. Os fins justificam os meios. Ou seja, o que eu faço agora é para poder permanecer no poder. Qual é o fim? Permanecer no poder. Não importa o meio que eu vou usar. Ok? Show de bola? E aí, nós não podemos falar em Estado moderno sem citar esses caras aqui, ó. Professor, Maquiavel é de quando, professor? É do século XV. Beleza? Não dá para falar dele sem falar de Thomas Hobbes. Espero que você entenda aqui, ó. Thomas Hobbes. Nasceu em 1588, 1679. Certo? O que acontece? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é aquele cara que está na linha dos teóricos do absolutismo, defendeu o absolutismo, e ele está no rol dos contratualistas. Juntamente com ele nós temos John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Beleza? O que é que Thomas Hobbes vai dizer? Olha só, primeiro ele irá postular, ele irá falar de um estado de natureza. Professor Reinaldo, o que é o estado de natureza, professor Reinaldo? O estado de natureza é um estado, um momento na história em que os indivíduos, ele é pré-civilizatório, é antes da civilização. Então os indivíduos viviam de acordo com o quê? Com a natureza, com as leis da natureza. Nesse estado, atenção, viu? Preste atenção, anote isso é importante. Olha só, muitos por aí dizem que Hobbes, Locke e Rousseau acreditavam que realmente existia um estado de natureza. Mas acorda, jovem, isso é uma hipótese para servir de um instrumento argumentativo para falar sobre como nós chegamos à civilização e por que nós vivemos assim em sociedade. Entendeu aí? Copiou, Farinha? Olha só, esse estado de natureza é um instrumento hipotético que serve como uma base argumentativa para poder pensarmos o quê? A vida em sociedade. Então, voltando, o que é que acontece? No estado de natureza, os homens, eles viviam na violência, eles eram
pobres e viviam e tinham uma vida curta. Viviam pouco, tinham uma vida curta. Olha só como aqui tem um raciocínio. Ó. Olha, ó, veja bem. O cara vivia nessa vida, não podia ter nada, porque os outros poderiam vir e pegar dele, matá-lo, né? Poderiam vir a matá-lo para pegar o que ele tinha. Ele vivia direto no pânico. Direto, vixe Maria, podem pegar as nossas coisas, podem nos roubar. Então vamos ficar alerta. Ficando alerta, ele pouco se interessava pelo trabalho. Se ele pouco se interessava pelo trabalho, por viver o tempo todo em alerta, preocupado com a sua vida, isso fazia com que ele fosse pobre. E justamente porque ele era pobre e ele não se alimentava muito bem, ele vivia o quê? Uma vida curta. Então, qual é o objetivo principal da fundação do Estado para Thomas Hobbes? A paz social. É o soberano, é a monarquia quem garante essa paz social. Beleza? Tranquilo? E John Locke, professor Reinaldo? Para Locke, acredito que a lousa não vai dar aqui, eu vou ter que apagar aqui o nosso amigo Maquiavel. Em Locke, existe uma diferença aqui, tá? Por que, professor Reinaldo, em Locke tem essa diferença? Locke nasceu aqui em 1602, morreu em 1704. O que tem essa diferença, professor Reinaldo Locke? Seguinte. Para John Locke, o homem, ele era livre no estado de natureza. Porque ele era livre, ele tinha direito, ele corria atrás da sua propriedade. Ele trabalhava e tinha lá a propriedade. Atenção aqui, porque isso aqui é importante. Ó. Dá para plantar sem dizer que você possui a terra no estado de natureza? Não. Se você planta naquela terra, aquela terra ali, no estado de natureza, exclusivamente aqui, ela é sua. Tá certo? Então, o que é que acontece? Para Locke, o homem era livre, ele trabalhava e conseguia a sua propriedade. Acontece que pode ser que venha alguém e diga assim, o que você plantou não é seu, daqui para cá é meu. Tá vendo essa cerca aqui, ó? Daqui para cá é meu. Aí você vai entrar em conflito. Por quê? Porque ninguém consegue ser juiz de si mesmo. Sacou? Então, quem é o juiz ideal para equilibrar os conflitos entre os indivíduos em relação aos seus próprios direitos, jovem? Quem é? O Estado. Sabe qual é a principal diferença aqui? É que em Thomas Hobbes o Estado meio que pode tudo, porque ele vai manter a paz social. E em Locke, professor Reinaldo, o Estado está aí. Mas os indivíduos, eles já têm direitos. Entendeu? Eles já têm direitos. Então, o que é que o Estado vai fazer? Se por acaso o Estado resolver ultrapassar e desrespeitar, violar um desses direitos, os indivíduos, através do direito à resistência, podem reclamar desse Estado e tirar o governante do seu lugar. Porque não é o soberano quem te dá o direito, como afirmava Thomas Hobbes. Por isso que Hobbes é um teórico do absolutismo, Locke não. Entendeu aí? Copiou? Se você entendeu, diga amém. Oh, glória. Então, o que é que acontece? Aqui, os direitos, o que Locke vai dizer é que os indivíduos eles têm que ter consciência do seu direito, eles já têm esses direitos. E para Rousseau? Aí Rousseau vai dizer, olha, no estado de natureza, o indivíduo é livre, ele fica no seu canto, no seu lugar, não mexe com ninguém, mas quando ele passa a viver em sociedade, o que é que acontece? Ele começa a crescer os olhos. Ele começa a se interessar pelo que é do outro. Por isso que para Rousseau o homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Pois é.
E o golpe final, o checkmate nesse homem pré-civilização, no estado de natureza, é a propriedade privada. Quando foi colocada a primeira cerca, aí nasceu a desigualdade entre os homens. E aí, meu querido, o que é que nós fazemos assim, agora? Rousseau vai dizer, olha, os indivíduos têm que entregar uns aos outros os seus direitos. Assim, no momento que ele for exigir o direito do outro, o outro vai olhar para ele e vai dizer, opa, ele também pode exigir meu direito. E se o Estado está ciente disso, e se o Estado está vigilante a isso, ok. O Estado se mantém. Por quê? Porque o Estado tem que estar vigilante à vontade geral. Professor Reinaldo, o que é a vontade geral, professor Reinaldo? É a vontade dos homens que pensam no bem comum. Porque se esses homens pensam em si mesmos, não tem Estado. Ele será destruído. O bem comum é esse bem coletivo, o bem da maioria. Não é só o bem de todos ou o bem da maioria, é o bem comum. Ok? Show de bola? Tranquilo? Então, Maquiavel, Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!